Você já percebeu o quanto o esporte revela partes da gente que a gente nem sabia que existia? Hoje eu quero te contar o meu relato pessoal sobre a Amy Trail, a minha primeira corrida de montanha, e o quanto essa experiência me mostrou mais sobre mim, o quanto isso foi sobre autoconhecimento. Deu até um troféuzinho bonitão, hein? 10K na trilha, segundo lugar geral. Fiquei muito orgulhosa de mim. E eu acredito que treinar para esses desafios é como um espelho da vida. A gente entende muito o nosso ritmo, a gente entende muito mais os processos que a gente precisa passar e a gente aprende a se auto-observar numa percepção muito maior do que qualquer outra coisa que a gente faça. E esse é mais um vídeo relato de uma experiência pessoal minha, mas que eu queria trazer aprendizados, coisas que eu refleti sobre esse evento na minha vida, que foi muito legal, mas também, tipo, coisas que eu fiz durante esse processo e o quanto isso me ajuda em outras áreas da minha vida. Porque a gente subestima muito, assim, o poder dos esportes e essa geração aí que tá se descobrindo esportista agora, tá... A gente também faz um link muito, né? É importante a gente fazer um link muito grande com o nosso autoconhecimento. O tanto que a gente aprende, sabe? Como ele respinga em outras áreas da nossa vida. Isso eu acho muito legal. Então é um vídeo relato explicando a minha experiência, mas também trazendo mais para esse lado do autoconhecimento, o quanto é importante se conhecer. Primeiro, sobre treino físico, né? Eu já treino CrossFit todos os dias, então o meu condicionamento é relativamente muito bom. E esse lado mais competitivo também, o CrossFit, ele estimula muito a gente a ter uma competição mais saudável, porque como é um treino em turma e a gente faz a maior parte das coisas tudo junto, então é meio que assim, é um treino individual, mas você tá dentro de uma sala com várias pessoas. Então rola assim uma competiçãozinha ali de quem vai ganhar, de quem vai terminar o ódio primeiro. Mas enfim, esse lado meu já é bem ativado por conta do CrossFit. E eu sempre gostei muito de trilha, de natureza, de montanha. Quando eu morava no sul, lá em Balneário Camboriú, eu já fazia bastante montanhismo. Eu tive alguns contatos com a trail run, mas nunca, assim, nada muito sério. Mas eu achava incrível, assim, eu já ficava assim, ó, isso aqui é interessante, mas nunca me dediquei. E aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer a prova aqui, né, veio essa prova pra cá, a Amy Trail, que é uma organização incrível, ficou muito legal, assim, sabe? Foi tudo bem pensado, foi realmente uma experiência sensorial participar disso. Graças à organização aí do evento, que foi muito caprichosa com tudo. E aí rolou um encontro, assim, que foi tipo um treinão pra Amy Trail, e é uma trilha que é aqui do lado de casa, é uma trilha que eu super conheço, que eu sei todos os caminhos dela, que eu sei a hora que sobe, a hora que desce, a hora que fica mais apertada, a hora que vai, enfim. Então eu tava super em casa, eu já tinha treinado essa trilha várias vezes, ela picada, assim, várias partes, já tinha feito simulado. Uma coisa que eu fiz, que eu acho que foi, assim, importantíssimo pra mim chegar no pódio, foi visualizar. Eu visualizei cada passo dessa corrida. Juro, cada subida tem muita elevação, tem mais de 250 metros de elevação, então é subida e descida. Itacaré eu considero que, tipo assim, não tem montanhas, mas é uma grande montanha, porque aqui tem muita ladeira, tem muita subida, tem muita descida. Então treinar nesse tipo de condição pra mim foi muito bom. Veio bastante gente de fora, assim, então tinha mais de 400 atletas, a organização falou alguma coisa sobre isso. Mas é assim, uma galera que já treina, que já corre distâncias muito mais longas. A prova tinha 5, 10 e 15, eu fiz 10 quilômetros, que pra mim já é um super desafio, então, mas deu certo, graças a Deus. E uma coisa que eu fiz, e essa de visualizar, né, todos os passos da trilha, de me imaginar correndo, de correndo bem, acho que fez a grande diferença. Eu visualizei tanto que eu queria chegar, que eu queria ganhar, que eu queria estar no pódio, que a minha imagem vencedora era uma imagem de eu segurando o troféu e que alguém tirava essa foto de mim. E lá tinha vários fotógrafos, né? Mas era uma foto muito específica, assim, de eu levantando o troféu. E, tipo, a foto era uma foto que vinha, assim, de 45 graus, mais ou menos, sabe? Não era uma foto de frente, assim. Era uma foto que vinha, assim, meio na angular, assim, ó, que me pegava, assim, e tal, pro fundo. E olha a foto que tiraram, vou botar aqui. Olha isso! Eu imaginei até o ângulo da foto. Então, assim, quando a gente escuta, né, muita gente fala sobre o poder da visualização, é o poder da visualização específica. Tem que ter todos os detalhes ali. Todos os detalhes ali. E eu fiz um exercício de mentalização, eu fiz vários exercícios, né, mas um de mentalização, que eu tinha que imaginar e tal, e não sei o que, tal, tal, tal. E aí, numa dessas mentalizações, eu acabei dormindo. Tipo, você sabe aquele cochilo que você fica assim, aquela sonolência e tal, não sei o que, e eu acabei cochilando ali uns 5 minutos, eu acho. E aí eu sonhei
Eu acho que o meu cérebro ficou ali processando aquela informação, processando, e eu sonhei que uma amiga minha me mandava uma mensagem. Então, no sonho eu tinha postado que eu tinha ganhado a corrida. E aí eu recebi uma mensagem, tipo um comentário no Instagram, assim, eu só lembro de aparecer a bolinha, assim, com a fotinho dela, e a mensagem assim, Ana, você é um luxo. E aí tá, né? Beleza, acordei, segui minha vida e fui embora. E eu encontrei essa amiga no mesmo dia que aconteceu isso. Aí eu falei assim, nossa, Lari, eu sonhei com você. Aí ela falou assim, foi uma coisa boa? Eu disse, sim, foi uma coisa muito boa, assim, foi uma confirmação bem legal. Mas não contei o que tinha sido. Aí eu tá. No dia que eu postei a foto e, né, fiz um carrossel todo bonitinho lá no Instagram, que eu tinha ganhado, tinha ficado em segundo lugar, essa mesma pessoa, essa mesma amiga veio e comentou, Ana, você é uma inspiração. Não foi assim exatamente o luxo que ela tinha colocado, mas eu falei assim, olha só, cara, até isso aqui, ó, sabe? Veio mesmo assim. Eu fiquei muito chocada quando eu recebi esse comentário. Então, assim, a minha experiência de realmente visualizem isso, sabe? E outra coisa, momentos de visualização. Quando o nosso corpo está extremamente fadigado, quando você já está treinando ali, que ele está extremamente cansado, tenta se visualizar ali naquele momento, sabe? Tipo assim, você tá ali, tenta se imaginar que você tá ganhando, com o seu corpo extremamente cansado. Por quê? Porque a mente tá tentando te manter viva. Você já tá ali fadigando, cansando. E aí você coloca uma visualização, o subconsciente absorve aquilo na hora. Esses momentos que a gente tá extremamente cansado, fadigado, já treinando o físico, é um ótimo momento para você visualizar os seus objetivos. Porque a mente inconsciente, ela tá tentando, ela tá trabalhando para te manter vivo. Ela sabe que você tá ali fazendo um esforço gigantesco para fazer alguma coisa, né? E aí, quando você visualiza, ele absorve aquilo muito rapidamente. Ele fica muito suscetível, é meio que assim, como se aquele campo tivesse aberto e tudo que você colocar de informação ali vai se realizar. Eu tô explicando assim de uma forma bem leiga, que foi isso que eu entendi e foi isso que eu fiz e deu certo, hein? Então, mas o tempo todo eu tava visualizando o primeiro lugar, né? É aquilo, né? Mirei na lua, acertei nas estrelas. E acertei no segundo lugar. Mas eu acho que um erro, assim, que me custou esse primeiro lugar foi a largada. Gente, é a minha primeira prova de corrida. Eu nunca corri uma prova na vida. Nem de corrida normal, nem de corrida de trilha. Eu sou viciada em esportes. Tudo que você me chamava pra fazer de esportes, eu vou. Mas eu nunca tinha participado de uma prova de corrida. Então foi a minha primeira vez. E aí eu tinha escutado algumas pessoas falando assim, tipo, olha, a largada é muito importante, a largada é muito importante. Então eu tentei me posicionar ao máximo na frente, mas tinha muita gente, eu não consegui. E era uma largada que era na areia da praia, e a maré tava cheia. Então todo mundo pegou aquele areião fofo ali, sabe? Aí eu tentei ir pelas beiradas, assim, sabe? Tentei chegar na frente, assim, mais pelas beiradas. Mas logo do começo, eu fiz muita força. Eu corri muito forte. E eram umas partes, assim, que a gente fazia dentro da cidade, depois que a gente entrava na trilha e voltava pra cidade. Então, nesse primeiro momento, eu fiz muita força para alcançar o pelotão da frente. Outra coisa também é que todas as largadas foram junto, de 5, de 10 e de 15 quilômetros. Então eu não sabia exatamente com quem eu tava competindo, porque foi todo mundo junto, assim, sabe? Então, tipo, a galera dos 5 meteu o pé, a galera dos 15 acelerou muito, e a galera dos 10 eu não sabia quem que tava correndo 10. Então eu não sabia exatamente quem que eu tinha que pegar ali. Mas a única coisa que eu fiz nesse no primeiro e segundo quilômetro, assim, foi mirar nas mulheres. Assim, ó, eu tenho que passar as mulheres, eu tô competindo com as mulheres, então eu vou correr para alcançar elas. E fui passando uma por uma. Mas a primeira foi tão rápido que eu nem vi ela, assim. Então eu até imaginava que era outra menina, mas não era, era outra. Então, sim, deu uma diferença de 4 minutos do primeiro lugar pro segundo. Então é muito tempo, né? Eu nem via ela na minha frente. Ela correu muito rápido. Então, um dos erros, assim, foi essa estratégia de largada, de saber se posicionar bem na frente, de largar com força mesmo, se preparar para isso, porque o meu estilo de treino é mais assim, eu acelero do meio pro final. No começo eu gosto de ir de boa, assim. Mas não era o caso, né? Era uma prova, tava valendo tudo, e foi isso. E um lance bem legal, assim, de se auto-observar é que, cara, toda vez, eu não sei se. Me comentem aqui se vocês já sentiram isso ou se é só comigo. Mas toda vez que eu tô muito adrenalizada, minha boca, que assim, minha garganta seca inteira, que parece que eu tenho que tomar assim, ó, litros e litros de água. Eu lembro que no terceiro quilômetro eu já tava com a minha garrafinha assim pela metade, e era uma coisa que eu tinha que durar a corrida inteira, sabe? Então, administrar esse emocional, assim, eu acho muito legal de você se auto-observar e de você falar, caraca,
tô muito ansiosa, tô muito adrenalizada, eu tava menstruada no dia, então eu tava assim pesada, com as pernas pesadas, e eu tava muito emocionada, né? A gente fica assim a flor da pele e tudo, então tudo isso misturou junto, e aí eu falava assim, nossa, ao mesmo tempo que eu falava assim, meu Deus, é muito difícil, eu não deixava esse pensamento me dominar, e eu dominava ele, eu falava, não, tá fácil, tô em casa, esse prêmio é meu, eu vou ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, e saía disparada. Que é uma dica, se você nunca correu, se você já corre asfalto, mas você nunca correu na trilha, uma dica bem importante, você vai caminhar, tá? Não tentem. Eu falei com algumas meninas que, tipo, a gente foi trocando ideia, eu chamei elas pra virem e tal, e uma delas sempre correu no asfalto e falou assim, nossa, minha meta é correr sem quebrar, sem parar de correr. Eu falei assim, nossa, mas você já correu na trilha? Ela disse, não, nunca corri na trilha, então, você vai parar. Porque o lance da trilha, a diferença entre trilha e asfalto é o terreno. Então, como a gente muda muito o terreno num tempo muito curto, você tem que adaptar o seu corpo. Vai ter umas horas que tinha subidas assim, ó. A gente é quase agachado, sabe? Então, entenda que a corrida, você precisa muito mais entender o que o estímulo do terreno tá te dando, do que você ficar preocupado com pace, ou se você tá preocupado em não parar, não quebrar. Muito pelo contrário, é uma estratégia muito boa você quebrar e acelerar nos momentos que o caminho tá livre, que tá reto e que você tem que meter o pau e, tipo, não ficar tentando segurar demais, sabe? Tipo, aproveita as retas e vai embora. E quando tiver subidas, aproveita para respirar e caminhar mais consciente. E para mim essa é a grande diferença do asfalto para trilha, que na trilha você tem que estar o tempo todo observando o ambiente. Você tem que entender o que está acontecendo, onde que você tá. É muito mais selvagem também, sabe? Tipo, você correndo assim no mato, tipo, meio que te ativa um negócio meio animalesco, assim, sabe? Eu achei bem interessante essa sensação. E a prova é uma sensação, é uma prova muito sensorial, então, né? Observar isso também era legal. E o asfalto, às vezes que eu corri no asfalto, assim, né, quando eu tava treinando e tudo mais, você entra num flow muito mais fácil. Tem uma hora que, que a corrida encaixa, que o teu corpo vai. Você não pensa muito em muita coisa, sabe? Você meio que... E o seu corpo, ó, só vai embora. Agora, na trilha não. Na trilha você fica muito mais adrenalizado, você tem que cuidar, tipo, pra não virar o pé, pra não pisar em nada errado, entendeu? Então, tem esses momentos de atenção, assim. Mas finalizando esse relato, assim, o que eu queria mesmo deixar bem gravado, assim, é que o troféu em si, esse troféuzão aqui lindo, olha, eu acho que é de jaqueira, essa madeira aqui pesado. O troféu em si não é o mais importante, ele é só um símbolo do reconhecimento pelo seu esforço físico, o quanto você é rápida, o quanto você é forte, mas o ganho interno, ele é muito maior. Ele, assim, ó, não tem representação externa que contempla tudo isso que a gente sente, porque, cara, você se sentir que você é capaz de se desafiar e vencer esse desafio é muito mágico. Eu acho que assim, ó, é uma virada de chave que aumenta muito a tua autoconfiança, aumenta muito a tua autoestima. É legal sim ser reconhecida, subir no pódio, ganhar o troféu, imaginar que você tá ganhando, passar por tudo isso e realmente funcionar. É muito legal. Não vou mentir, tipo, eu me senti assim em êxtase. Mas o ganho interno, cara, sabe? A parte interna assim da gente fica muito brilhosa, assim, eu acho que fica muito magnética você viver tudo isso, passar por tudo isso, sabe? E eu não me dizer, já tem relato meu aqui do campeonato de CrossFit, eu já participei de campeonatos de surf também, que eu surfo de bodyboard, mas eu não faço esses esportes pensando em ser uma atleta profissional. A gente nem tem tempo para isso, né? Se você, assim como eu, trabalha, tem outros projetos, cria conteúdo e ainda faz algum esporte, cara, a gente já é muito guerreiro por isso, sabe? A gente, às vezes, eu acho que a gente faz até mais do que atletas. Mas o nosso foco não é ser atleta e viver só disso, sabe? O meu foco, por exemplo, e o que eu vejo a maioria da galera dessa geração, saúde, hiperconectado com bem-estar, é realmente assim, eu vejo o esporte como uma ferramenta de autoconhecimento, sabe? Porque você está se observando, você está se desafiando, você está se superando e o quanto essas coisas respingam em outras áreas da nossa vida. Esse é o mais legal. É que, tipo assim, eu vejo eu nos meus projetos sendo muito mais dedicada, muito mais disciplinada, querendo estar lá comprometida todos os dias, entendendo que tem um processo de gestação, de entender, não sei o quê. Uma sensação que eu tive na trilha também, quando eu já tava acho que em 7 quilômetros, quase saindo da trilha e entrando no asfalto para terminar os últimos quilômetros finais,
me veio uma sensação de tipo assim, cara, já tá acabando, sabe? E não porque eu queria correr mais, eu já tava muito cansada, mas é porque eu falei assim, caramba, eu me preparei tanto pra essa corrida, eu treinei tanto que, tipo, já vai acabar, sabe? Então, tipo assim, eu curti muito esse processo. E isso respinga também em outros processos da minha vida. De você aprender a apreciar aquele momento de que você tá construindo algo para chegar no dia e apresentar e dar o seu melhor. Entende? Então, isso também é uma ferramenta de autoconhecimento. Olha que incrível. Outra coisa que eu fiquei muito feliz foi que eu consegui incentivar outras pessoas, sabe? Durante esse processo que eu estava me preparando, eu sempre postava meus treinos e as pessoas me perguntavam, pô, que legal, vai ter essa corrida, não sei o que. Eu, sim, vamos lá, vamos embora. Então, assim, eu consegui incentivar, assim, algumas pessoas a se inscreverem, a participarem dessa prova. E para mim, assim, quando eu receber o relato delas no final de tipo, pô, muito obrigada pelo incentivo, eu gostei muito de ter participado, foi muito legal e não sei o quê. Pra mim foi assim mágico, sabe? Eu falei, caramba, olha só, eu consegui me superar e ainda consegui incentivar outras pessoas a quererem estar aqui e elas ficaram muito felizes de terem ido. Então, pra mim, assim, ganhei o dia também, sabe? Agora, nada disso faz sentido se você não se conhece, se você não sabe o que você gosta, se você não sabe o que te motiva, se você ainda não achou o seu esporte favorito ou se você ainda não experimentou esporte suficiente para encontrar o seu favorito, eu te convido a participar da Mentoria Sentido, que é um processo de autoconhecimento profissional, mas que a gente também olha para suas outras áreas da vida, tentando entender quais são seus hobbies, quais são seus talentos, quais são suas forças, o que você usa no seu profissional e o que você usa na sua área pessoal também, entendendo seus valores pessoais, o que te sustenta, quais são os seus pilares inegociáveis para sua vida. Então eu te convido a fazer parte da Mentoria Sentido. Na descrição desse vídeo tem um link para a aplicação. Faz a tua aplicação, é o primeiro passo. E deixa um like se você curtiu esse vídeo. Tem outros aqui no canal falando sobre autoconhecimento. Esse foi mais um relato pessoal, mas que eu gostaria muito, que eu queria muito deixar registrado, que eu participei dessa prova, que eu ganhei o troféuzão. Olha que lindo. Oh, olha essa medalha. A medalha mais linda ainda, ó. Toda cheia de detalhes. Grandona, ó. Vai ser um bolachão. Toda de madeira. Chiquérrima, hein? Mas é isso, fica o convite, deixa o seu like, se inscreve no canal, que vai ser muito importante pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?